Agora eu vou conversar com a Carme Belfort, que na verdade ela é gestora em saúde pública e também representante da ACET. Ela está aqui no nosso estúdio para conversar com a gente sobre, na verdade, essa cobertura vacinal com nutrição e saúde, mas também para infantos juvenis e que com certeza vai acontecer num evento aqui mesmo em Teresina, não é isso? Isso. E a gente já começa logo explicando para as pessoas que estão assistindo a gente. Afinal de contas, tem o selo da Unicef, né? Isso. Bom dia, Vanusa. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada pela oportunidade, Fique né? à vontade. E esse evento, ele acontece em 18 estados do país, incluindo o Piauí, né? Que seus 224 municípios aderiram à estratégia do selo Unicef, que completa esse ano 25 anos, mas que já ficou demonstrado que os municípios que mesmo que não ganhem o selo, eles têm melhorado a qualidade de vida de seus meninos e meninas em situação de vulnerabilidade. Então, hoje e amanhã aqui em Teresina, nossa expectativa é estar reunindo mais de 50% dos municípios e São Raimundo Nonato, dia 14. Então, assim, a gente fazer uma cobertura dos 224 municípios que disseram sim pelo direito de crianças e adolescentes do estado do Piauí. E o que a gente percebe é que a cada ano vocês vêm desenvolvendo um trabalho sempre de alcance, ao mesmo tempo de cuidado, de zelo e sempre se preocupando a cada ano no que se faz preocupar, que é a questão da saúde, a questão da nutrição e principalmente essa cobertura vacinal, que é algo que vocês também se preocupam muito com as nossas crianças, né? Essa edição desse encontro agora do segundo ciclo de formação, ele traz 3 preocupações que o Unicef, a ACET e os seus 224 gestores têm que se preocupar. Sim. Para além de melhorar a qualidade de vida de nossas crianças e adolescentes, infelizmente, com as questões das fake news em relação à vacinação, principalmente da Covid-19 para cá, a gente percebe em todo o Brasil, e não é diferente no Piauí, que a taxa de cobertura das vacinas, muitas mães deixaram de levar seus filhos para vacinar. Isso traz de volta doenças que já estavam praticamente erradicadas no Brasil, como sarampo, por exemplo. Catapora, quem na sua infância não se lembra que era assim, categórico, todo mundo já esperava. A catapora, o sarampo e a varíola, né? Verdade. Essas doenças que já foram erradicadas pela vacinação estão retornando. E estão retornando porque nossas mães estão deixando de levar nossas crianças para imunizar. É porque é como você acabou de falar e que chama bastante atenção, Carmen, a preocupação que a gente tem que ter. As pessoas ficaram com muito medo dessa vacina do Covid, que é diferente das demais vacinas. É uma vacina que veio no momento de emergência, no momento que a gente sabia que a população estava vivendo um momento difícil no mundo inteiro. Exatamente. E não se pode comparar com aquelas vacinas que se fazem também necessárias bem antes. Bem antes. E que de verdade foram muito bem estudadas, né? Então, assim, a população tem que analisar que as nossas crianças, elas precisam estar vacinadas, né? Isso. Uma das estratégias que a gente tem dialogado com as gestões municipais é que já foi a época das mães levarem suas crianças até o posto de saúde. É importante que as gestões municipais saiam do muro das unidades de saúde, que elas vão para as ruas, que elas vão para as escolas. E a estratégia do PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, é onde as crianças hoje passam a maior parte do tempo, quando não estão com as mães em casa. Então, a escola vem para parcerizar com a saúde e dizer, olha, lugar de criança é na escola, mas lugar de criança também é imunizada. Então, a gente está trazendo esse diálogo e, por isso, o encontro, ele trata de conversar e dialogar a saúde, a educação e a assistência social. Porque ora a criança está numa unidade de saúde, ora ela está numa escola, ora ela está em algum serviço de convivência e fortalecimento de vínculo da política de assistência social. Verdade, essa socialização dessas crianças, né, essa assistência social também perante a vida delas, realmente tem que ser bem presente. E a gente sabe que hoje vocês também têm uma outra preocupação, que é sobre a alimentação dessas crianças, né? Perfeito. Estudos também demonstram que desde 2020, o número de crianças, principalmente com a própria pandemia, de estar em casa, da sobrecarga de trabalho das mães, das mulheres que são das mães solos principalmente, é mais fácil ela dar um biscoitinho, um achocolatado, um salgadinho, do que ela ter tempo para preparar uma alimentação. Cômodo, né? Um cômodo que custa caro. Então, o que está se criando em nível de Brasil e do Piauí? A cada 3 de 9 crianças
tem alguma criança que está com sobrepeso, mas subnutrida. Ou seja, a má alimentação, além que tu olha para uma criança com peso, mas ela, nutricionalmente, ela está insegura. Por quê? Porque o tipo de alimentação dela causa massa corpórea, mais baixo nutriente. Então, a proposta do selo Unicef é também se preocupar e estimular a alimentação saudável. E a gente tem percebido, e a medicina tem demonstrado, que cada vez mais cedo as mães introduzem alimentação artificial nos bebês. E aí a importância da gente dizer que o aleitamento materno, ele é o alimento que a criança precisa. E que a alimentação saudável, ela se faz nos primeiros 3 anos de vida. Então, o selo, nessa edição, agora também traz essa preocupação. E quando vocês se preocupam dessa forma, fica um alerta aí na vida de todas as mães, porque a gente sabe que a nossa alimentação de hoje em dia não é igual à alimentação que a gente teve no passado. E aí causa essa preocupação, porque além das crianças que podem estar com sobrepeso, tem aquelas crianças também que estão magrinhas, porém desnutridas, ou muitas vezes sem essa alimentação realmente necessária através das vitaminas, porque a gente sabe que a partir do momento que você se alimenta de qualquer jeito, você não está levando nutrientes para dentro de você, né? Perfeito, Vanusa, perfeito. Hoje nossas crianças, elas passam pelo que a medicina chama de tríade da insegurança alimentar. Ou ela está subnutrida, ou ela está desnutrida, ou ela está com alto peso, mas má nutrida. Né? Então, é uma tríade que acomete muitas crianças, assim como a gente percebe que as crianças que passam muito tempo na frente da televisão ou dos celulares, elas estão sempre com biscoitinho, estão sempre com um alimento não saudável próximo dela. Então, você percebe que tem crianças com uma estrutura grande e baixo peso. Ou seja, a gente está criando uma proporção de adolescentes com eutrofia. Alto tamanho e baixa estrutura, massa corpórea, ou seja, ela tem altura, mas ela está mal nutrida. Ou ela está bem gordinha, mas continua mal nutrida, porque tudo está relacionado com o tipo de alimentação que ela tem acesso. Muito bom vocês trazerem esse assunto, a importância dessas discussões que são necessárias de fato, e vocês vão estar levando para todo o estado do Piauí. Isso é muito bom, o Brasil inteiro trabalhando com vocês, né, no Acerte, e a gente fica extremamente feliz, mas mais do que isso, a gente chama a atenção das mães que estão assistindo para prestar atenção em tudo que foi falado aqui, né? E você não deixar de participar desse evento. Eu gostaria que você convidasse as pessoas, mas ao mesmo tempo que a gente pudesse refletir sobre tudo que foi falado aqui. Presta atenção que o seu filho, muitas vezes, ele não está recebendo as vitaminas necessárias. E isso, de uma certa forma, vai para a mente dele, vai para a autoestima dele. A gente sabe que uma boa alimentação, com todos os seus nutrientes, também trabalha até os nossos comportamentos. Sim. De ansiedade, de nervosismo, falta de paciência, de autoestima e baixa autoestima. Perfeito. A alimentação também influencia nesse aspecto. Com e aí um certeza. alerta para os pais, se eles querem menos problemas, cuidar mais das nossas crianças. Pois né? Fica o convite para nossas mães, né? Que realmente somos as provedoras, somos aquelas que fomos criadas para cuidar, Sim. né? De dar um bom exemplo de que uma criança bem alimentada, certamente ela vai ter um desenvolvimento e um crescimento mais saudável. Não é à toa que uma das preocupações que a gente tem tido também nesse ciclo é com relação à saúde integral das crianças e adolescentes. É muito comum hoje em dia as crianças estarem desenvolvendo problemas com transtornos mentais. E isso tem muito também do que o contexto em que ela vive, e a alimentação ela tem um peso fundamental. Porque o comportamento de uma criança ela também é expressada pela forma como ela se alimenta. O ambiente escolar, apesar de ser protetor, ele também ser muito agressor. Então, pais, mães, é continuar zelando, é continuar olhando, mas principalmente cuidar de nossas crianças hoje é termos adolescentes mais saudáveis amanhã. Quero agradecer pela sua presença, tá bom? Obrigada. Muito obrigada por você estar aqui com a gente.